Queridos irmãos, irmãs, ouvintes do meu programa Tarde da Bênção. Para quem não me conhece, para quem me ouve pela primeira vez, quem vos comunica é o seu irmão, seu amigo, o Bispo Amaro. E eu estou aqui na tarde de hoje para dedicar parte do meu programa a um caso que tem me comovido já faz alguns anos. E hoje eu resolvi usar parte do meu programa para dar a minha parcela de contribuição na tentativa de solucionar um caso que tem repercutido não apenas na nossa nação brasileira, mas a nível mundial. Trata-se do misterioso desaparecimento de Marco Aurélio Simon. Marco Aurélio desapareceu misteriosamente no dia 6 de junho de 1985. Faça as contas. Quantos anos essa família, os pais, os irmãos, os amigos de Marco Aurélio não estão sofrendo, porque é misteriosa a história. O desaparecimento é misterioso. Não se sabe o que aconteceu e nem para onde Marco Aurélio foi. Eu ouvi este caso pela primeira vez, como disse, há alguns anos. E daí para cá eu creio que praticamente toda semana eu dedico cerca de 1 hora, mais ou menos, meia hora, ouvindo informações sobre este caso. Muitas pessoas já se uniram nessas décadas de terror para a família. Muitas pessoas já deram suas parcelas de contribuição na tentativa de solucionar esse caso que aconteceu com aquele menino. Mas faltava eu. Eu ainda não tinha feito nada a não ser orar por essa família. Marco Aurélio, segundo consta nos livros, segundo afirma seu pai, seus irmãos, seus conhecidos, era um menino muito inteligente, curioso, gostava de pesquisar as coisas, de se envolver com as coisas. Era um menino de 15 anos. Tinha uma visão curta. A visão, eu digo, a vista dele, ele enxergava muito pouco. Mas era um menino muito inteligente. E um dia, ele com o seu irmão gêmeo, porque ele tinha um irmão gêmeo, idêntico a ele, idêntico, que se chama, ainda hoje é um cara ainda jovem, chama-se Marco Antônio. Então era um Marco Aurélio e Marco Antônio. E eles em casa, no estado de São Paulo, mais precisamente ali em Atibaia, onde a família residia, se depararam com um grupo de escoteiros que passavam por aquele lugar e ali pediram apoio ao pai de Marco Aurélio, seu Ivo, um jornalista da época, hoje com 82 anos. E o pai de Marco Aurélio, seu Ivo Simon, abriu o coração e recebeu aqueles escoteiros e ficaram ali algumas horas acampados
para depois seguir em viagem. E o Marco Aurélio, sendo um menino 15 anos ainda, e até um pouco antes, nesse dia, e ficou entusiasmado com aquele grupo de escoteiro. E como nós já falamos, era um menino muito curioso, envolvente. Ele falou para o pai que queria participar daquele hobby, daquele grupo. Os escoteiros costumam subir montes, escalar montanhas, né? E aquele menino se entusiasmou. E o pai, vendo que o menino era muito inteligente e precisava se envolver, naquela época não tinha internet, essas coisas que hoje tem-se para envolver as pessoas, e o envolvimento era com outras coisas mais saudáveis, como um esporte igual ao escotismo, né? Então o pai liberou de muito que aquele menino entrou para um grupo de escoteiros. E esse menino logo se desenvolveu. E no escotismo, a pessoa vai subindo de esfera, né? É que nem o boxe, que nem outros esportes, que você vai subindo de categoria. Então esse menino desenvolveu tão rápido que um dia marcaram um escotismo, uma viagem para o Pico dos Marins. Pico dos Marins é ali na divisa entre Minas Gerais e o estado de São Paulo. A cidade mais próxima ali, o município é o município de Piquete. Então eles queriam escalar aquele monte, o Pico dos Marins. É muito alto, muito alto. Lá são 2.421 metros de altura. Então marcaram para subir esse monte. O pai e a mãe, o pai seu Ivo, a mãe, dona Teresa Neumann, ela que faleceu em 2015, né? Ele é vivo ainda, com um homem muito lúcido, com 82 anos, que vive na busca pelo seu filho há muitos anos, né? Desde 85. A mãe morreu sem ter notícia. Ela, dona Teresa, já faleceu em 2015. Então, eles fizeram uma viagem ali para as proximidades de São Paulo. E o menino, com 15 anos, Marco Aurélio, com mais 3 amigos, que formavam um grupo de escoteiros, 4 pessoas, 4 componentes e mais um monitor. Aquele que iria guiando o grupo desses 4 adolescentes, todos com 15 anos, né? Eu vou omitir o nome do rapaz, o monitor, por questão aqui de que eu não quero tocar no assunto, no nome dele, porque a família dele também já sofreu muito, ele também. Então, esse rapaz tinha 35 anos e ele ia guiando esse grupo de escoteiros, cada um dos 4 escoteiros, com 15 anos. Então o pai viajou, seu Ivo e dona Teresa, para uma localidade ali próxima da capital paulista, e deixou o seu menino ir para o Pico dos Marins, escalar o Pico dos Marins, guiado por esse monitor, que eu quero omitir o nome dele aqui. Se você pesquisar na internet, você vai descobrir com facilidade o nome dele. Entendeu? Pois bem, isso era no dia 6 de junho de 1985, uma manhã. Então eles pegam um transporte e vão até o pé do Pico dos Marins. Dali para lá, eles têm que ir a pé. Então eles passam algum momento ali. Tinha um outro grupo de escoteiros ali próximo. Alguém sugeriu que os 2 grupos subissem juntos, mas o grupo de Marco Aurélio
resolveu subir somente eles, até porque o Marco Aurélio, depois desta escalada ao Pico dos Marins, ele seria promovido à categoria de escoteiro sênior, ou seja, ele iria subir de grau. Então eles quiseram ir somente o grupo de Marco Aurélio, que era chamado de grupo de olivetano. Então esse grupo de olivetanos, 4 escoteiros de 15 anos, o guia, subiram. E quando chegaram perto, a algumas centenas de metros do pico do Morro dos Marins, então o que acontece? Um deles teve um problema numa perna, bateu o joelho numa pedra, e aí o menino não pôde mais subir. Ali o que é que se vai fazer? Eles já tinham andado várias horas subindo esse morro, né? E agora o que é que fazia? Não podia mais subir, porque o menino não podia ir mais para frente de tanta dor na perna que estava sentindo. Aí ali eles tinham, segundo a história conta, ido por outra trilha, né? E não pela trilha que convencionalmente outros vão, e tinham subido, levado mais tempo para subir essa trilha. Já estavam exaustos, cansados, já estava perto da noite, lá pela parte, perto da noite. Aí o que acontece? Marco Aurélio se oferece para descer o Pico dos Marins, em direção à base onde eles ficaram antes, no pé do monte, que é muito distante. Ele disse: eu vou na frente, vocês vêm atrás. Eu vou buscar ajuda e vocês vêm atrás. Marco Aurélio desce e vai colocando um número nas pedras, 240, porque era o número de Marco Aurélio no escotismo. E ele passa por uma pedra e coloca o número 240. Pronto, foi o último sinal que se teve de Marco Aurélio. O número 240 escrito numa pedra e mais nada. Ali eles levaram a turma que vinha atrás, carregando o menino ferido. Passaram horas e horas da noite descendo aquele morro e foram chegar lá embaixo já ao romper do dia, perto das 5 horas da manhã. Ao chegarem lá, eles pensavam que encontrariam o Marco Aurélio, mas o Marco Aurélio não estava. O monitor descansou um pouco e voltou procurando Marco Aurélio e não encontrou. Não encontrou. Isso já no dia 7, né? Dia 7 de junho. E procurou, não encontrou. Quando ele não encontrou, procurou de todas as maneiras, voltou pela mesma trilha, tentou ouvir alguma coisa, mas não ouviu nada. Voltou para a base e começou o desespero. A esposa de seu Ivo, a mãe do Marco Aurélio, uma vez falou que naquele dia que Marco Aurélio saiu de casa, ela começou a se angustiar como nunca. Como que algo ia acontecer com Marco Aurélio. É tanto que ligaram para seu Ivo e para Dona Teresa para contarem do desaparecimento do menino. E seu Ivo diz que ela recebeu, com muita tristeza, claro, desespero na família toda, a notícia, mas ela recebeu como quem já estava esperando a notícia. Incrível, né? Seu Ivo, quando soube, naquele desespero de pai,
já horas e horas depois do desaparecimento, acionou tudo quanto ele pôde acionar. E então foi atrás de todos os recursos possíveis, na loucura de encontrar o filho desaparecido. Seu Ivo falou com autoridades políticas. As autoridades políticas enviaram policiais com cães farejadores. A própria população de Piquete e ali de redor se uniu aos policiais e começaram a busca. Ali no pé do Pico dos Marins, tem a casa onde eles ficaram acampados para subirem. E ali agora já funcionava como uma base, fazendo alimento, dando água para a população que estava desesperada em cima ali do Pico dos Marins, procurando Marco Aurélio vivo ou morto, ou algum sinal de que ele tinha passado por ali. E passou-se um dia, 2 dias, 3 dias, e a população chegou ali, junto eles chegaram a procurar aquele menino, esse menino, por 28 longos dias. Cerca de 300 pessoas, entre 280 pessoas a 300 pessoas, cães farejadores. As rádios noticiavam isso o tempo todo. Levaram pessoas que trabalhavam descendo buracos para ver se encontrava o rapaz. Pessoas que trabalhavam, aquele pessoal que sobe nas paredes, como é que dá o nome lá? Vocês sabem. Escalando morro, abaixo, crateras, cavernas, e nem Marco Aurélio e nem sinal, nem pedaço de roupa, nem sinal de sangue, nem cheiro de nada. Eles observavam, nem mesmo urubus que são atraídos por algum cheiro forte, eles não encostavam lá no Pico dos Marins. Não encontraram o Marco Aurélio. Depois de 10 dias, o delegado que estava à frente do caso disse: seu Ivo, nós estamos procurando agora seu filho morto, porque se ele foi encontrado, não tem mais condição dele ter ficado aí esse tanto tempo, levando sol e frio e sem comer e sem beber. Mesmo assim procuraram e nem rastro de Marco Aurélio. Quase 30 dias. Foi quando decidiram pararem as buscas, porque, segundo eles, saquearam aquele morro metro por metro e não encontraram sequer vestígios de Marco Aurélio. Palavra do jornalista, dos jornalistas, dos escritores, né? Diz que foram dias de terror. Mas quando passou-se o tempo das buscas, porque não tinham mais onde buscar, o Brasil registrou o caso de Marco Aurélio como o terceiro mais procurado, terceiro desaparecimento mais procurado no Brasil. E nos livros contam que o caso de Marco Aurélio é o caso número 11 no mundo inteiro, em toda a história, de mais misterioso. Fora de Marco Aurélio, só mais 10 casos no mundo inteiro tiveram repercussões maiores. Mas quando terminou aquelas buscas, quando aquelas buscas acabaram, os pais não desistiram. Eles continuaram a buscar recursos, informações, para ver se encontrava alguma notícia do menino. No desespero, pregaram milhares de cartazes por várias cidades do Brasil,
onde alguém dizia que tinha visto alguém parecido com Marco Aurélio, seu Ivo e Dona Teresa iam lá conferir. Aí começaram a vir algumas informações, pessoas tirando proveito, ligando, dizendo que estava em tal lugar e eles iam ou não estavam. Segundo o seu Ivo, teve até uma pessoa que disse que era Marco Aurélio. Disse que era, mas não era ele. As pessoas começaram a tratar o caso com mau gosto, com má fé. Teve gente que dava informações erradas, viu? Teve até religiões, as religiões ajudaram muito. Seu Ivo, ele agradece a todas elas, mas teve um senhor, um cidadão, que inventou que estava tendo contato com o espírito de Marco Aurélio, e seu Ivo foi lá para a sessão para ver se era Marco Aurélio que estava falando mesmo. E quando seu Ivo disse: eu não quero atirar pedra em ninguém, em outras palavras, mas quando eu ouvi, não tinha nada a ver com o meu filho. Naquele desespero se bate em toda porta, não é verdade? Naquele desespero. E seu Ivo continuou nas buscas de Marco Aurélio. Uma pessoa, uma vez, alguém até insinuou dizendo que seu Ivo estava mentindo, que seu Ivo nunca tinha tido esse filho chamado Marco Aurélio. Por quê? Porque o Marco Antônio, que é irmão gêmeo do Marco Aurélio, é irmão gêmeo idêntico. Então, alguém ainda criou a hipótese de seu Ivo e Dona Teresa terem tido um problema psicológico e terem criado essa história, mas que na verdade Marco Aurélio nunca existiu. Quem existiu foi Marco Antônio, e Marco Antônio estava ali, mas na mente deles dois pensou-se que tinha tido outro filho. Olha que situação terrível esse pai entrou. Que coisa séria. Muitos pastores ajudaram, muitas igrejas de vários caminhos, várias linhas teológicas se envolveram, orando, dando apoio à família, jornalistas, políticos, radialistas, a polícia, mas nada, nenhum rastro de Marco Aurélio. Essa família vem sofrendo desde 85. Dona Teresa Neuma morreu sem ver nem notícia do seu filho. Eu me simpatizei por essa história porque eu me comovi muito, porque eu me lembro, aí eu abro um leque aqui para mencionar. Não sei se minha mãe está me ouvindo agora, mas ela, se está me ouvindo, ela lembra do sofrimento da minha avó, Dona Quino, que teve um filho desaparecido 2 dias depois que se casou. O nome do filho dela era Luiz Rodrigues, que era irmão do meu pai, Amaro Rodrigues, no caso meu tio. E minha avó viu o seu filho se casar, como hoje, e desaparecer com 2 dias. Ela viu ele a última vez no dia do casamento. E esse rapaz sumiu do mundo. Minha avó morreu com 75 anos. Eu não sei explicar bem o fenômeno que tinha com a minha avó. Ela chorou tanto, que para o fim da vida dela, ela não conseguia mais derramar lágrima por nada. Ela dizia que estava chorando, mas as lágrimas não vinham dos seus olhos. Não, hoje eu me lembro seus olhos apenas molhados de lágrimas quando tratava de alguns assuntos, mas não conseguia mais derramar a lágrima de tanto chorar. Esse rapaz sumiu. Com o tempo se descobriu que ele estava em Pedreiras do Maranhão, mas
minha avó morreu sem nem ouvir falar direito dele. Só uma carta que veio 11 anos depois do desaparecimento, dizendo que ele estava em Pedreira do Maranhão. Mas nunca apareceu esse rapaz, entendeu? Então, o caso de Marco Aurélio pareceu muito com a história desse meu tio. E o sofrimento de Dona Teresa Neumann e de seu Ivo me comoveu muito, porque eu vi o sofrimento da minha avó e do meu avô com o desaparecimento do meu tio Luiz Rodrigues. Entendeu, gente? Muito bem. E aí, o processo, a investigação foi encerrada, dado como caso sem solução. E daí para cá esse caso vem sendo reaberto já umas 2 vezes, porque aparecem sempre insinuações do que poderá ter acontecido ou poderia ter acontecido com Marco Aurélio. Tem um jornalista que ele escreveu 2 livros, o nome dele é Rodrigo Nunes, escreveu 2 volumes, depois ele uniu os 2 livros num só, para contar a história do Marco Aurélio. Um livro muito vendido e muito esclarecedor. Mas ele mesmo não sabe dizer ao certo o que poderá ter acontecido com Marco Aurélio. Muitas teorias já vieram, mas nenhuma delas comprovam nada. Seu Ivo, ele disse, eu devo ser imortal. Ele disse que não sossega enquanto não souber notícia de seu filho. Alguém pergunta e diz: o senhor acha que ele está vivo ou morto? Ele disse: olha, eu ouvi ele falando recentemente, ele disse: olha, se não tem uma prova de que ele morreu, então eu tenho 50% de chance de que ele poderá estar vivo. Eu não posso acreditar que ele morreu se eu não tenho uma prova que meu filho morreu. Algumas entrevistas que eu vi de seu Ivo, eu pude perceber o seguinte: que um pai pode sofrer muito mais com um caso como esse aí do que mesmo, infelizmente, sabendo que o filho tem exatamente morrido. Então, querido, o sofrimento daquele homem, eu peço que vocês orem por ele, certo? Peço que vocês orem muito. Agora, uma coisa que eu quero dizer a vocês é o seguinte: por muito tempo houve muita acusação, segundo informações, até tortura, ao monitor, ao rapaz de 35 anos que conduziu esse grupo até o Pico dos Marins. Por quê? Pergunta-se o seguinte: por que esse homem deixou Marco Aurélio, um rapaz de 15 anos, uma criança, descer quase 2.500 metros de altura sozinho, praticamente à noite? Então pensou-se que o monitor, o guia, fez isso premeditado, e por conta disso ele é o responsável pela possível morte de Marco Aurélio. Então esse rapaz, por muito tempo, foi acusado, torturado em palavras e, segundo conto, até fisicamente, para confessar algo que depois foi descoberto que ele não fez, muito embora todos concordem que ele foi muito errado em ter permitido Marco Aurélio descer sozinho. O que se alega a alguns dos seus defensores é que, e eu posso até, de certa forma, compreender que isso pode acontecer, mas não vou dizer que aconteceu com ele, que no momento daquele menino, o outro com a dor na perna, praticamente quase quebrada, sem poder andar, naquele desespero, chegando à noite, Marco Aurélio, que ia ser sênior da turma, queria descer a todo custo para resolver o problema.
E ele, como instrutor, deixou, porque Marco Aurélio tinha experiência. Mas será se isso justificativa? Será se isso é justificativa? Porque se tratava de um rapazinho de 15 anos. Particularmente, eu também não quero com isso ferir ninguém, mas eu até fico pensando se hoje, diante de uma história dessa, o seu Ivo deixaria novamente uma criança de 15 anos subir aquele monte. Eu acredito, seu Ivo, se ele me ouvir uma hora, ele vai entender. Ele é um homem muito maduro para ouvir isso, sem sofrer, sem se automutilar. Porque sofrimento maior do que essa palavra ele já teve. E aqui não é uma acusação. Aqui eu quero dizer o seguinte, que tem coisas que eu já fiz, mas será se eu faria de novo? Será se Dona Teresa e seu Ivo deixaria de novo aquela criança de 15 anos, deficiente visual, franzina, subir aquele monte, sozinho com mais 3 companheiros de 15 anos e um só monitor de 35 anos? Fica essa pergunta no ar. Será se eles deixariam? Ô seu Ivo, se o senhor me ouvir uma hora, o senhor vai me entender. Eu sou um pregador do Evangelho, um bispo. O senhor vai saber que isso é apenas uma pauta que eu estou colocando. Não tem nada de acusação do senhor. Eu também poderia ter liberado em primeira instância, como o senhor fez. E eu acho que o senhor tem até mais informação, mais maturidade do que eu, para dizer por que deixou. Mas eu estou dizendo isso porque algum pai me acompanha agora e pode tomar uma decisão até diferente e evitar tantas coisas. Porém, aquele monitor parecia ser uma pessoa muito madura. Deve ser esse o pensamento de seu Ivo, deve ter sido isso, de Dona Teresa, porque não eram somente esses, outros também subiam. E justifica, né? É justificável, é aceitável. Então aquele homem permitiu o garoto descer o monte e não encontraram mais. O último rastro foi o número, lembra? 240. E até hoje, meu filho, as grandes emissoras do Brasil, já fizeram muitas matérias. Grandes jornalistas brasileiros já foram lá fazerem o mesmo percurso que Marco Aurélio fez. Eu ouvi recentemente um jornalista, não há problema nenhum citá-lo aqui, o Geraldo Luiz, dizer que esse caso do Marco Aurélio foi o que mais lhe frustrou em toda a sua carreira jornalística. Porque, segundo ele disse, foi o único caso que eu vi que eu não pude ajudar em nada. Não houve uma resposta de nada. Emissoras mais potentes do que a que o Geraldo trabalha já tentaram também, mas não teve notícia. Agora, o que pode ter acontecido com aquele rapaz, com aquele escoteiro de 15 anos, aquele menino que não enxergava direito, que subiu aquele monte de 2.421 metros de altura, filho do senhor Ivo e de Dona Teresa, que pode ter acontecido naquele dia 6 de julho de 1985. Como não se tem um fechamento do processo, o que se pode ter tido? Hipóteses. Algumas delas um pouco convincentes e outras delas nada convincentes, mas o pai apegou-se a qualquer coisa que disseram. Até uma pessoa uma vez disse que ouviu o noticiário e falou para seu Ivo, um motorista de um ônibus,
que tinha pego aquele menino, tinha dado ajuda àquele menino. Tinha passado ali nas cercanias, né? E um menino atravessou e disse: olha, eu estou perdido, não tenho para onde ir, o senhor pode me levar? E ele disse que levou aquele menino. O seu Ivo tem o Marco Antônio, que é idêntico, gêmeo idêntico, diz que vestiu aquele menino, o Marco Antônio, com roupas idênticas a de escoteiro. E quando mostrou ao motorista, o motorista disse: foi esse menino aí que eu ajudei. Porque um parece muito com o outro, né? Mas seu Ivo foi na busca incansável e não conseguiu notícia de jeito nenhum. Entendeu-se que era mais um engano. Então, queridos, quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades que ainda hoje se luta para se ter uma resposta? Seu Ivo tem 82 anos, mas ele não quer morrer sem uma resposta. Ele não quer morrer sem saber o que aconteceu com seu filho. Então tem algumas possibilidades. Primeiro, alguém crê, muitos creem, que Marco Aurélio, em cima daquele monte, quando desceu, foi morto por uma fera. Morto por uma fera. Ali é muito alto, tem umas crateras terríveis, muito grandes. Quem sabe uma cobra enorme pegou o menino franzino e espremeu e engoliu. Pronto. Desapareceu e a cobra foi embora. Um outro animal qualquer. Mas o que se pergunta é: se foi uma fera, não deixou sangue, nem um pingo, nem uma gota de sangue. Não deixou nem a roupa. Comeu até o chapéu de Marco Aurélio, porque eles tinham um chapéuzinho, cada um. E os urubus que não viram, não se viu um urubu andando ali, fazendo ninho, fazendo amontoados ali em algum lugar. Então, essa possibilidade de uma fera ter comido é tão remota, porque dificilmente uma fera vai pegar uma pessoa e ela não vai deixar rastro ali. Antes de matar, ela judia, ela quebra a pessoa, ela faz corte de sangue, o sangue bate numa árvore, bate numa pedra. E essa possibilidade muitos creem, porque o Pico dos Marins é muito grande e tem muitas feras ali, naquela época muito mais, onças, essas coisas. Há quem diga até que não acredita-se exatamente que aqueles 300 homens, mesmo aqueles 300 homens, durante 30 anos, 30 dias quase, eles não conseguiram ir em toda parte do Pico dos Marins, porque é muito grande. As autoridades dizem que milímetro por milímetros, metro por metro foi percorrido, mas muitos não acreditam que isso aconteceu. Então, uma fera deve ter pego Marco Aurélio, engolido e pronto. E adeus. Mas outros dizem: não, Marco Aurélio foi sequestrado. Existem os tráficos infantis, tráfico de crianças. E segundo informações, na subida do dia 6, foi encontrado um senhor que ia descendo, praticamente encapuzado. Mas só isso. Então acredita-se que aquela pessoa que desceu, e mais outras arestas que tem na história, dão possibilidades para Marco Aurélio ter sido sequestrado e levaram para muito longe do Brasil. Existem casos assim, que a pessoa é levada para o outro lado do mundo e ali são usados para tráficos humanos e pessoas que às vezes querem criar uma criança e, embora que ele já era crescidinho para isso, né? Sequestro. Mas se foi sequestro, geralmente sequestro é para pedir indenização, para pedir valores pelo resgate. Aí se liga depois pedindo resgate,
Mas não houve isso. Ninguém, pelo menos até onde eu pesquisei a história, não houve alguém dizendo, olha, vou deixar em tal lugar, deposite tanto em minha conta. Geralmente o sequestro é por uma vingança para a família, mas a família de seu Ivo é uma família conceituada, sem confusão, sem mancha na história, pelo que a gente pesquisa. Então a possibilidade de um sequestro, diante dessas falas que já disse, é uma possibilidade muito remota. Como que acontece um sequestro e não tem um pedido de resgate? Como? Né? Então, outra possibilidade, e muitos lutam, é que muitos acreditam que o Marco Aurélio fugiu. Ele decidiu não querer mais o escotismo, nem a família, nem aquela vida, e ele disse, quer saber de uma coisa? Eu sou dono de mim, eu sou decidido mesmo, e eu não quero mais viver aqui. Eu vou embora. Muitas pessoas até perguntaram se ele se dava bem em casa, com a família e tudo, mas a questão é a seguinte, é que o Marco Aurélio era muito família. Ele era unha e carne com o irmão dele. Ele não se afastava do irmão dele por nada. Entendeu? Quando se afastava, logo vinha. Como que ele não queria estar em casa mais? O Marco Antônio, que é o irmão gêmeo do Marco Aurélio, disse que eles eram tão íntimos, gente, tão íntimos, que tinha hora que um estava sentindo uma coisa e o outro sentia pelo outro. Minha filha, ela faz psicologia, está terminando, e ainda vou perguntar para ela o que é que a psicologia diz sobre isso, né? Porque o Marco Antônio disse, nós éramos íntimos demais, mas ele era muito família, não tinha motivo para fugir. E outros dizem que isso aí também não é motivo para não fugir, porque a mente humana, ela muda de uma hora para outra, né? Bem, existem outras possibilidades. Por exemplo, muita gente acredita que Marco Aurélio sofreu uma desorientação. Quando ele desceu, preste atenção a isso aqui, que é muito sério. Quando ele desceu do Pico dos Marins, parou de escrever o número 240, que era o número dele, ele sofreu um problema mental e ficou desorientado. Até porque é muito grande e muita gente já se perdeu no Pico dos Marins desorientado. Agora, como subiram mais orientados, ao serem desorientados, foram achados, né? Deixaram buscas, deixaram dicas por onde iam passar. Então aquela pessoa que tinha se perdido foi encontrada. Muita gente já se perdeu, desorientado no Pico dos Marins, sem saber onde é que estava, e foi achado depois. Eu vou explicar isso para você. Acontece isso muito, pode acontecer quando um avião entra em estado de stall. Já estudou sobre isso, estado de stall em avião? É quando o piloto fica desorientado, não sabe se está indo para a direita ou para a esquerda, ou se está subindo. Diz que não tem uma coisa mais horrível, entendeu? Diz que acontece isso também ali no Triângulo das Bermudas, perto dos Estados Unidos, onde muitas embarcações e muitos aviões já se perderam ali e ninguém tem notícia. Então o caso de Marco Aurélio não é único, gente. No Pico dos Marins já sumiram dezenas de embarcações, sem explicação. Em 1945... 5 aviões se perderam num só dia. O primeiro foi, ninguém sabe onde está. O segundo foi, até o quinto. Todos desapareceram e até hoje ninguém tem informação para onde esses aviões foram. Só que o Triângulo das Bermudas, ela tem, meu Deus, infinitamente milésimas vezes maiores do que o Pico dos Marins. E se trata de água. Então você não sabe onde está, entendeu? Mas o Pico dos Marins não, o Pico dos Marins é menor, mas é um absurdo de grande.
É muito grande. Então, é possível que alguém se desoriente ali de repente, sem saber onde é que está. E isso vire a mente de alguém, a pessoa finda indo em lugares, se der a sorte de estopar com alguém, bem, se não, vai andar até morrer. Ou chegar na casa de alguém que lhe acolha e que aquela pessoa não queira se envolver. Esse menino pode ter ficado desorientado, chegado numa casa e ali ficado e pronto. Alguns acreditam que ele ou ter ficado por ali o tempo todo e ali mesmo ele ter sido morto. De tanto andar, de cansaço e de fome, desorientado, morreu. Mas cadê o corpo? Né? E se foi desorientado, pergunta o seguinte: esse menino não chegou em lugar nenhum? Ninguém viu? Se a pessoa morta é difícil se perder, porque o corpo é achado, imagina vivo que fica andando em toda parte. Aí existem outras possibilidades. Por exemplo, alguns acreditam que ele foi abduzido. Você sabe o que é isso? Abduzido é o seguinte: os ufólogos, que é aqueles que estudam as aparições de OVNIs, né? A questão dos objetos voadores não identificados. Os ufólogos acreditam que o Pico dos Marins, ele atrai OVNIs. No caso, eles creem discos voadores, né? Visitantes de outros planetas. Eles acreditam que Marco Aurélio foi abduzido. Abduzido é sequestrado da Terra, tirado da Terra e levado para outro planeta para ser estudado lá como uma representação da raça humana. Os ufólogos creem muito nisso. E com isso eles acreditam assim, porque naquela noite do desaparecimento, na primeira noite, pessoas que estavam lá embaixo do Pico dos Marins, inclusive o monitor pela manhã, confessam terem ouvido um apito e uns gritos. E aqueles gritos foi entendido que eram de Marco Aurélio. E o apito também, que cada escoteiro levava um apito. E viram os gritos de Marcos, ouviram o apito e ouviram umas luzes lá. E viram umas luzes lá. Então essas pessoas que disseram que ouviram o apito, gritos e luzes, então eles acoplam isso a um sequestro de discos voadores, que chama-se abdução, que ele foi abduzido, foi levado por pessoas, por seres de outros planetas, né? Os extraterrestres, e não vão encontrar nunca ele, porque ele foi levado para lá. E os ufólogos defendem muito isso mesmo, muito isso, né? Enfim, nós não temos nada, nem muito a dizer sobre essa questão de discos voadores, porque é uma questão muito polêmica e meu Deus do céu, é uma confusão no mundo inteiro sobre isso. Mas agora os Estados Unidos estão brigando com aquelas aparições lá, Venezuela, alguns países envolvidos, né? Pois é, agora, para finalizar esse relato, para eu poder fazer uma oração pela família, eu achei muito sério um caso que aconteceu 2 anos atrás. Olhe, um senhor foi ao hospital e lá viu uma mulher morrendo. Esses áudios estão tudo, isso que eu estou dizendo, está tudo registrado na internet aí. Isso foi uma pesquisa de uns 3 ou 4 anos que eu estou resumindo aqui numa linguagem bem simples para vocês. E aquele rapaz foi lá visitar aquela mulher que estava no hospital, morrendo. E ele conta que quando aquela mulher estava morrendo, antes de morrer, ela disse: olha, eu vou morrer,
mas eu quero deixar dito aqui o que foi que aconteceu com o Marco Aurélio. Aí ela disse: olha, o Marco Aurélio, ele desceu do monte, ele chegou lá cedo da noite, mas quando ele chegou lá, que foi falar com os donos daquela casa onde eles se hospedaram antes de subir no monte, do Pico dos Marins, tinha um rapaz lá que tinha problemas mentais. E esse rapaz que tinha problemas mentais, que era filho do dono da casa, pegou Marco Aurélio e matou. O pai do menino que tinha problemas psíquicos, desesperado, amedrontado, cavou um buraco e enterrou o menino, enterrou Marco Aurélio. E enterrou num canto que quem era que ia adivinhar? Marco Aurélio está enterrado no quarto daquele senhor. Então o pai do rapaz que matou Marco Aurélio, desesperado, cavou um buraco e enterrou Marco Aurélio dentro de casa. Pode ir lá no quarto dele, que ele dormiu anos em cima do corpo de Marco Aurélio. Está lá Marco Aurélio enterrado. Pode ir lá que a ossada está lá. Rapaz, esse áudio viralizou. Seu Ivo botou ferrado mesmo, reabriram o caso. E ano passado, 2022, ano passado, no meio do ano, eles conseguiram várias autorizações, chegaram lá naquela casa, cercado de jornalistas e tudo, colocaram lá ímãs para detectar a presença de metal, carro de mão, picareta, enxada, pá, e arrebentaram lá com autorização, claro, da justiça, né? E tinha realmente sinais de metais, mas não metais relacionados ao corpo humano, entendeu? Cavaram, escavaram e nada. Mais um sofrimento para seu Ivo. Depois apareceu alguém dizendo que não tinha sido enterrado ali, tinha sido enterrado em outro canto. Aí, até onde eu vi, eles estão querendo escavar em outro lugar agora. Aí pergunta-se até que ponto aquela mulher que falou estava certa. Será se aconteceu alguma coisa dessa natureza mesmo, ou ela disse para enganar? Ou que motivo a mulher que estava à beira da morte tinha para inventar uma mentira daquela dali? Que motivo teria? Por outro lado, a pergunta é a seguinte: aquele rapaz deficiente mental que a mulher falou que tinha matado Marco Aurélio, anos depois também desapareceu misteriosamente. Então será, se o caso do desaparecimento de Marco Aurélio não é o mesmo do desaparecimento daquele rapaz que tem problemas psicológicos? O que é que nós queremos aqui dizer? O seguinte: é que o caso é mais controverso do que se pode imaginar. É mais controverso do que se pode imaginar. Agora eu quero finalizar essa palavra perguntando uma coisa a você. O que você acha que aconteceu com o Marco Aurélio? O que foi que aconteceu com ele? O que você diria ao pai de Marco Aurélio, seu Ivo, que aconteceu com Marco Aurélio? A outra coisa que eu quero pautar aqui é que, se seu Ivo me ouve, eu quero dizer a seu Ivo que o que eu puder fazer para divulgar este áudio, eu vou fazer. E a minha oração é que Marco Aurélio seja encontrado, o que aconteceu com ele seja esclarecido com o senhor em vida, seu Ivo, que o senhor é um grande homem. Eu quero até por causa disso, dentro disso, me dirigir também ao senhor e dizer: lá atrás, na minha fala, eu fiz uma observação.
uma observação que é um pouco dolorosa, mas não teve nenhuma intenção de chatear o Senhor, nem deixar o Senhor mais dolorido do que eu está. Eu só quis dizer, o que eu quis falar é que nós amadurecemos com cada caso. E não que o Senhor foi irresponsável de ter liberado seu filho. O rosto do Senhor mostra que o Senhor é um homem muito responsável e amoroso pela sua família. Agora alguém que me ouve, certamente tem uma pergunta feita. Uma pergunta feita. Bispo Amaro, o que é que o senhor acredita? Qual seria a sua avaliação deste caso todo? A minha avaliação seria o seguinte: que o pior erro que houve nessa causa todinha foi o monitor do grupo ter liberado aquele menino franzino, sem enxergar bem, para descer sozinho daquele monte. Eu não estou mencionando o nome dele. Eu acho que ele pode também ter ficado apavorado com o outro que estava naquela situação. Ele pode ter acreditado que Marco Aurélio tinha capacidade, mais do que isso, de descer o monte tranquilo. Mas minha avaliação é que aquele cidadão, eu acredito que o pior erro que houve foi o daquele cidadão. Eu acredito que ele jamais faria isso outra vez. E que ele necessariamente não deveria ter sido acusado de assassinato, ser torturado. Não, ele deveria apenas ter sido corrigido, e creio que foi mais do que isso, pelo gravíssimo erro de liberar uma criança para descer aquelas altas horas sozinho daquele monte. Minha avaliação seria essa. Mas alguém disse: bispo, não é isso que eu quero saber. O que é que o senhor acha que aconteceu com Marco Aurélio de fato? É difícil, é claro, dizer, mas uma coisa eu tenho uma convicção. Eu cheguei a uma convicção. A minha convicção é que é diferente da do Rodrigo Nunes, que é jornalista. Ele acredita que Marco Aurélio não desceu daquele monte vivo. E foi isso que eu ouvi ele falar. E se ele me ouvir e eu estiver enganado, me perdoe. Mas a minha convicção é diferente. Eu não acredito que Marco Aurélio morreu no Pico dos Marins. E pronto. Bispo Amaro, que vem anos pesquisando este assunto para colocar aí num áudio de 1 hora e pouco. Não acredito que Marco Aurélio morreu no Pico dos Marins. Ele pode ter morrido depois, em outro lugar, mas lá ele não morreu. Eu tenho convicção, no final desse áudio, que seu Ivo não perdeu o filho dele no Pico dos Marins. Sabe por quê? Era impossível não aparecer rastro. Não existe isso. Não existe os cães farejadores que subiram ali, os urubus que poderiam ter chegado perto de qualquer carcaça, o número de pessoas procurando, a mídia em cima. Se tivesse morrido ali, tinha encontrado nem que seja um pedaço de osso, mas não encontrou nada. Então Marco Aurélio não tem ossada dele no Pico dos Marins. Essa é a convicção do Bispo Amaro, aqui do estado do Ceará. Eu não acredito, não tenho nenhuma dúvida dentro de mim, não tem nenhuma interrogação. Mas por que não? Não tenho dúvida. Ele não morreu no Pico dos Marins. Bispo Amaro, ele pode ter sido sequestrado? Não sei, pode ter sido. E pergunta tal, e interrogação vai surgir. Pode surgir a interrogação que for. Eu não estou dizendo que foi sequestrado. Eu estou dizendo que pode ter sido.
Eu não tenho certeza que foi sequestrado, eu tenho certeza que ele não morreu lá. É minha convicção. Bispo Amaro, será se ele ficou desorientado? Pode ter sido. Chegado no lugar, ficado ali, distante, quem sabe entrou no rio, sei lá, alguém levou, sei lá, alguma coisa ali dentro do mar, morreu e tal. Não sei, dentro de algum rio, lá perto, eu não sei. Saiu desorientado, alguém carregou, ficou rodando lá, não sei não. Eu só tenho certeza de uma coisa, que Marco Aurélio não morreu ali, gente. Em nenhum lugar do Pico dos Marins. Abdução, eu não tenho nenhum registro bíblico e nem de parente próximo que já viu discos voadores. Que teve alguém da família abduzido, abduzido. Ele estava dentro de casa e desapareceu, não voltou mais. Eu não tenho. Essa semana meus filhos perguntaram: paiinho, mas é tão grande o universo? Dizem que são 2 bilhões de galáxias. Cada galáxia tem bilhões de planetas. Isso é tão grande, será que não tem alguém morando em tal lugar? Meu filho, eu não sei. Eu não sei se tem, que eu nunca fui lá. Eu só andei mal na terra e não fui nem em toda parte. Então eu não tenho resposta para essas coisas. Então se eu não sei, se eu não tenho notícia nem bíblica e nem minha de que existe o disco voador, que eu sei que existem os OVNIs, que são objetos não identificados, que agora nos Estados Unidos estão querendo identificar o que foi que aconteceu. OVNIs nem necessariamente é um disco voador, entendeu? Pertence aos extraterrestres. Então um OVNI pode ser uma nave espacial vinda de um país vizinho para pesquisar o outro, para atacar o outro. Então, neste caso, essas abduções podem existir. Isso tem várias chances de acontecer. Nesse caso, quem sabe? Então, eu não vou dizer que não. Nesse sentido, o último que eu falei, por favor, ninguém anda dizendo por aí que eu sou ufólogo, e nem sou apologista, né? Eu só sei que a minha convicção é: Marco Aurélio não morreu lá. Podem procurar em qualquer parte, já está com mais de quase 40 anos, né? Procuraram porque tinham que procurar, e que bom que procuraram para eu fechar meu pensamento aqui no final. Seu Ivo, Bispo Amaro não acredita que seu filho morreu lá em cima. Meu querido, eu não sou Deus, nem sou um anjo do céu. Eu sou apenas um pesquisador, e eu pensei muito, pesquisei o assunto de vocês, anos e anos, para poder dizer alguma coisa aqui. Seu Ivo, eu não acredito que seu filho morreu lá. Não estou dizendo que ele não morreu em outro lugar, de um acidente, porque mataram. Não estou nem insinuando isso. Eu estou dizendo que eu não vou dizer que não aconteceu isso aí. Eu estou dizendo, Senhor, que lá naquele dia que vocês procuraram, aqueles 300 homens lá, o menino, ele não estava morto lá em cima. Eu não acredito, ele desceu do monte. Ele saiu daquele monte ali. O que aconteceu depois que ele desceu de lá, eu não sei. Eu nem faço ideia. Não tenho como chegar a uma conclusão, e não creio que ninguém tenha. Mas a minha conclusão é essa: não morreu lá. É o que eu acredito. Seu Ivo, se o senhor me ouve, descanse seu coração, procure o máximo ser esse homem pacato que o senhor é, que se minhas palavras ajudarem em alguma coisa, eu ficaria muito feliz. Se não, o senhor não tem mais como ficar dolorido mais do que o senhor já teve, já está, né? Mas essa é a minha convicção para a glória de Deus. Agora eu quero orar pela família, certo? Quero orar pela família, para que Deus venha trazer vitória sobre essa família. Daqui a pouco eu vou olhar fora do ar, né, aos comentários das pessoas, o que vocês acharam dessa história, né? Qual é a ideia que vocês têm dessa história? Vamos orar pela família agora. Nosso Deus e nosso Pai, que habita nas alturas, neste momento, Senhor,
eu quero entregar a família do seu Ivo em tuas mãos. E esse caso do Marco Aurélio. Deus Todo-Poderoso, entre em providência. Tu és o Deus de revelação. Então, pelo amor do teu nome, eu te peço, esclareça toda a verdade, porque tu és o Deus de toda a revelação. Essa é a oração que faço em nome de Jesus. Que o Senhor venha consolar seu Ivo, o Marco Antônio e toda a sua família. Venha abençoar aqueles que têm se envolvido com essa causa, tentando dar uma resposta e uma ajuda a seu Ivo. Obrigado por tudo, por esse momento que o Senhor me colocou aqui, para ajudar essas pessoas. No nome de Jesus. Amém e amém.